chefe de cozinha, antes de mais nada, é um bom cozinheiro, né? Um chefe de cozinha que se preze, ou que realmente quer trabalhar com isso, é um cara que que trata essa arte da gastronomia com o verdadeiro valor que ela merece. Hoje acho que um chefe de cozinha é um dos grandes responsáveis por toda a funcionalidade de um restaurante, né? A gente costuma dizer que um chefe de cozinha, a cozinha de um restaurante em si é o coração. Hoje ele não fica só focado na história de fazer comida. Tanto é que você entende, por exemplo, os grandes restaurantes hoje você tem como sócios os chefs, né? Então os chefs já são os donos dos restaurantes. Então ele precisa ter um entendimento maior do que as panelas. Então ele precisa entender de custo, ele precisa entender de línguas, ele precisa entender de tratar o cliente, de saber servir. Então a liderança é realmente fundamental em tudo. Você não consegue ser um chefe de cozinha se você não for um bom cozinheiro. Você precisa aprender, você precisa iniciar aquilo que a gente aprende na escola, a gente aprende na faculdade, ano após ano. Então, de pouquinho a gente começa como auxiliar de cozinha, depois a gente vai melhorando, se torna o segundo cozinheiro, se torna o primeiro cozinheiro, e depois de muito estudo, depois de muito trabalhar, a gente se torna um chefe de cozinha, e se trabalhar muito, se torna um grande chefe de cozinha. Essa história de estudar é um constante. Você não tem que ter estudado, você tem que continuar estudando, se aperfeiçoando, conhecendo as culturas, se aprimorando cada vez mais em técnicas culinárias, em custos, enfim, várias coisas que seguem hoje um restaurante, que segmentam um restaurante. Um chefe de cozinha tem essa preocupação como um todo, não só a cozinha, mas um restaurante de um modo geral. O chefe não precisa de repente fazer uma receita ao pé da letra, mas ele precisa conhecer qual é a origem, como é que faz, né? Saber quais são os ingredientes fundamentais. É preciso saber o que é um demi-glace, o que é um bechamel, o que é um fiorentina, enfim, a gente precisa realmente saber quais são as receitas clássicas. Tem uma gama muito grande de novos cozinheiros, né? Então tá todo mundo preocupado em fazer uma nova cozinha e inventar, reinventar, mas o fundamental ninguém mais sabe. Ninguém sabe o que é um estrogonofe, o que é um verdadeiro omelete, o que é um filé Wellington. Mas eu acho que assim, você precisa saber sim as receitas. Às vezes você pode até reinventar ou reintegrar elas, mas é fundamental que você saiba qual é a origem e a característica verdadeira de um prato, de uma região, porque dentro desses pratos você tá a cultura, tem muita coisa agregada nisso aí. A gente vive no Brasil hoje, e apesar da nossa cultura, da nossa gastronomia, ela ser muito forte, mas ela ainda não é tão reconhecida como os países de primeiro mundo, né? Por conta de que talvez a gente seja um país razoavelmente novo. E a gente conta que, por exemplo, de um país para outro país, a gente troca a cultura gastronômica, cultura de arquitetura, enfim. Mas a gente troca de país, né? Você tá, por exemplo, de Espanha, você vai para a Alemanha, você cambia isso. No Brasil não, você consegue trocar de gastronomia, de cultura, gastronomia, trocando de estado. Que é o nosso principal. São os clientes que pagam tudo isso e os clientes estão cada vez mais exigentes, justamente porque tem a informação hoje. Então as pessoas elas vêm a um restaurante, elas querem comer muito bem, elas pagam por isso, querem usufruir do melhor ambiente, da melhor comida, da melhor bebida e criar momentos fantásticos, né? Então a gente sofre pressão sim, e muita pressão. Quando eu fui fazer meu primeiro curso, foi meu primeiro curso de confeitaria, aos 15 anos de idade, eu acredito que eu já me descobri já descobri essa paixão pela culinária, já descobri essa paixão pela cozinha.
ser chefe de cozinha para mim é sinônimo de bem-estar. Assim. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Eu entendo que para mim chefe de cozinha é a minha paixão. E para as pessoas também acredito que ninguém consegue trabalhar nessa função como cozinheiro se não fizer isso de coração, se fizer isso com amor. Então o chefe de cozinha é uma coisa muito grande, muito maior. Mas é uma coisa que eu gosto muito.